Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde, na Doença. Eu sou Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema que é a medicina tradicional chinesa. Maravilhoso! E para isso eu tenho uma convidada que mexe nessa área, entende, estuda essa área, ensina nessa área, doutora não, Rosíris Fernandes. Isso, Rosíris Fernandes. Rosíris, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Muita gentileza você estar com nós aqui para nos apresentar essa área tão bonita e diferente da medicina tradicional. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. É um tema gigante, eu diria, né? É um tema Enorme. gigante. E a gente vai ter que pegar um pedacinho dele e ir trabalhando para ficar fácil da gente entender. Com certeza. Porque também não é a área que eu entendo a esse ponto. Eu gosto, sou apaixonado e respeito muito. Então eu queria entender que você descrevesse um pouco o que é a medicina tradicional chinesa de um modo geral. A medicina tradicional chinesa, ela é um pilar, né? Que a gente coloca assim, ela já diz tradicional, ela tem mais de 3.000 anos. Então, a história dela começa lá atrás, aonde as pessoas, por observação, começaram a perceber por necessidade que determinada folha fazia bem para cada mudança de estação. Então, foram se passando várias dinastias e eles foram aprendendo que a base principal da medicina tradicional chinesa, além da fitoterapia chinesa, é a alimentação, a dietoterapia. Então, o chinês, por observação, ela é um calabouço de conhecimentos. Então, eles foram investindo cada vez mais, foram observando cada vez mais a própria acupuntura, que começaram lá com um caquinho de madeira, uma pedra, colocando num determinado ponto quando a pessoa sentia a dor. Então, a medicina tradicional chinesa em si, ela é um campo de observação. Ela é o tempo todo de observação. E isso não mudou. Mesmo no tempo nosso atual, você tem que estar sempre atento e estar na observação. Então, a estação é muito importante, o tempo, a umidade, o calor. Então, assim, tudo isso interfere. E a medicina chinesa tradicional, ela nasce a partir daí, que o chinês começou a perceber que alguma coisa mudava para cada mudança de estação. Então, e é até normal, né, essa questão de observação. Muitas coisas na humanidade evoluíram com a observação, né? Sim, o caminho, né, que eles chamam, o trajeto, o caminho. Então, à medida em que eles foram se desenvolvendo e foram chegando os imperadores, que foram entendendo que manter a sua comunidade saudável era muito menos oneroso do que mantê-los doentes. Então, a doença, inclusive na China hoje, é vista desta forma. Então, é mais vantajoso você manter a sua população saudável do que adoecida. Então, a medicina tradicional chinesa, ela vem, e o que é bonito nessa história, há milênios ela não muda, ela mantém sempre esse olhar. É o olhar da observação, é o olhar de como a pessoa está naquela estação. Então, a medicina tradicional chinesa em si, ela começa a descobrir que a raiz faz bem para determinada situação de uma planta, determinada raiz é venenosa, determinada folha é muito boa, mas ela também é venenosa. Então, passou-se a estudar as propriedades terapêuticas de cada planta. E essa medicina, ela é muito antiga, mas ela continua em evolução, então, com as mudanças? Muito. Eu tive a oportunidade de ir para a China 4 vezes, né? Legal. A primeira vez vai fazer agora 30 anos que eu fui. Esses dias. Esses dias. Então, para a gente foi assim uma novidade muito grande, porque eu cheguei lá achando que eu já ia encontrar um chinesinho carregando cesto nas costas. E cheguei lá impressionada com a mudança já há 30 anos atrás e da forma que a gente foi recebidos, né, no hospital. E assim, a tecnologia deles já estava ali presente. A tecnologia com a Sim, tradição. associou então, agregou. Muito, muito. Então, casos clínicos que você levaria muito tempo para poder resolver, eles resolviam lá em 3 semanas, 2 semanas. Então, a tecnologia, ela hoje ela está muito avançada na China. A minha última viagem foi em 2019 e lá a gente já viu em centros cirúrgicos coisas impressionantes
E eu tenho um grupo que recentemente voltou da China agora e diz que está já muito diferente em 6 anos. Então, as pessoas hoje, elas entram para fazer uma avaliação dos pontos de acupuntura ou da própria semiologia de língua já numa máquina. Ela entra e já mostra para você aonde tem mais umidade, aonde tem mais calor, onde tem pontos inflamados. E aí ela passa com o médico e não perde a função de usar a acupuntura, de fazer e tomar o fitoterápico. E é importante também lembrar que 70% hoje na China, dentro da saúde, é a medicina Sim. tradicional chinesa. Depois se chega na medicina ocidental. Que legal, mas elas se unem. Muito. Uma depende, está interligada à outra, né? Até porque os exames clínicos, clínicos de uma forma geral, você depende hoje da tecnologia. Você também depende do médico. O médico ocidental, que eu diria, né? O nosso, Sim, ele é o professor, ele é o cirurgião, ele é o que eles chamam mesmo o cara que cura lá. Ele faz a cirurgia, tira nos estados de emergência. Caso contrário, a população já é preparada desde do útero da mãe, eu diria, a fazer um trabalho de prevenção. Então, os hospitais hoje têm muitos atendimentos na acupuntura, na moxa-gustão, na auriculoacupuntura. A dietoterapia é muito importante para eles, né? perfeito. Entra junto e complementa muito com a fitoterapia. E não é só fitoterapia, Não, dietoterapia. não. Dietoterapia é alimentação como um Isso, todo. então eles também fazem práticas respiratórias, eles têm muito como prática dentro do próprio hospital o Qigong, pessoas que fazem para poder melhorar o fluxo de energia, o fluxo respiratório. Então ela pega assim um leque muito grande. Ela não está isolada, eles trabalham totalmente em conjunto. Então eles não estão só a medicina chinesa, não. Os grandes hospitais hoje é impressionante o que eles usam de tecnologia para Sim. tratar o paciente. Então, o paciente chega e ele sai dali já na própria farmácia do hospital com o fitoterápico que ele precisa pela indicação. E fora os fármacos que já tem prontos, manipulados, que a população também pode comprar. Então não é uma forma de você tirar um e colocar o outro. Não. Eles vão trabalhar juntos e eu vi uma coisa que você falou, a tecnologia veio com tudo na medicina tradicional chinesa também. Muito, porque hoje a gente tem avaliações energéticas que você pode ver calor, umidade, friagem, secura na língua através de Teria um muito aparelho. mais dificuldade sem o Sim, aparelho, né? você pode pegar aparelhos que você podem colocar e você pode avaliar pulso. Então, os pulsos hoje são avaliados pela frequência, tá forte, tá fraco, tá fino, né? Ele é profundo. Então, a preocupação hoje é entender aonde esse aparelho chega na camada que a gente chama, né? Que é bem pouquinha, abaixo da pele, né? Aqueles meio centímetro, nem isso, Sim. que vai pegar essa frequência. Então, para o chinês, nós somos equilibrados numa frequência energética o tempo todo. Então, nós não falamos em doença, nós falamos em desequilíbrio energético. Vai muito além da doença por si só, então, né? Sim, sim. E você falou de algumas práticas aí, né? A dietoterapia, a acupuntura, porque a gente está muito mais acostumado com a acupuntura, né? sim. E tal. Então tem tudo isso, você trabalha de forma conjunta ou até independente. Massoterapia tem isso também? Muito tem o tuinar, é uma das práticas também. Às vezes você precisa usar as mãos, né? O tuinar é uma prática chinesa de massagem, onde ela trabalha muito a estrutura muscular, ela libera muito as tensões na estrutura muscular, sempre respeitando os trajetos dos meridianos. Então, se você tem um meridiano que começa lá no pé, é onde você vai iniciar, né? Com o movimento da mão, subindo até chegar numa região de linfa, esvaziar e seguir. E aí você vai fazer o que eles chamam pofá, que você vai pegar com a mão e vai trabalhar a parte de musculatura. Então você vai ter rolamento, você vai ter amassamento, você vai ter alongamentos. Então sempre respeitando o trajeto dos meridianos. E o que são esses meridianos? Os meridianos, ele é visto em pares na medicina chinesa. Nós temos 6 pares de meridianos que passam pelo corpo e a gente coloca eles dos dois lados, a gente vai ter os 12 meridianos. Certo. Para falar deles, eu posso falar um pouquinho dos 5 elementos para vocês Opa, entenderem um 5 pouquinho. elementos. Eu ia perguntar sobre isso também. O que são esses 5 elementos? Então, o chinês lá atrás,
nos milênios de anos, por observação, ele passou a olhar que a cada mudança de estação havia um movimento. Que aí nasce o quinto elemento, que é o elemento terra. Nós damos o nome desse elemento de elemento terra, que governa a energia do estômago e do baço pâncreas, que é a casa do pensamento. Então, pensa bem que um chinesinho que tem lá uma terra em excesso, ele passou a observar que as coisas mudavam antes da chegada da estação. E aí nasce, por observação, esse elemento terra. E o que acontece? 18 dias antes de cada estação, e é muito legal agora, porque a gente vai ter mudança de estação Sim, logo, tá né, em chegando. setembro. Coloca lá no seu calendário uns 18 dias antes. Você vai perceber que várias coisas vão acontecer. Que para o chinês, cada estação tem 72 dias. Então, nós damos o nome de canícula para essa estação. Então, o elemento terra, ele entra na chegada da estação e no final de cada estação, para cada Certo. elemento. Então, o elemento terra, como observador, como ser integrado a isso, o ser humano e o planeta todo, os chineses começam a falar, poxa, mudou a estação. Então, vamos colocar assim, que cada ponto, ele nasce. Temos pontos da energia do coração que passa pelo braço, a Certo. energia do intestino grosso passa pelo braço. Então, nós vamos ter pontos específicos. Então, a gente chama os yin do alto, yang do alto, yin de baixo e yang de baixo. São os meridianos que nascem. Então, Certo. ali tem pontos de observação. Mas voltando ao elemento. Então, o elemento fogo, ele passa a gerar o elemento terra. Então, é ciclo de geração. Tá bom. Tá? Então, o elemento terra, só que antes do elemento terra chegar e ele sair, a própria terra começava a se manifestar. E o chinês falou que está alguma coisa acontecendo aqui no meio desse movimento dessas estações. Basicamente, ele estava esperando o elemento fogo, só que a Terra avisava antes. O elemento Isso. Terra avisava Aí, o que antes. acontecia? Vento, umidade, secura, calor. Entendi, vinha com fogo, Vinha com interessante. fogo. Aí, fogo Fenícia, vai para o final. Aí, antes de chegar à próxima estação, que era o próprio elemento terra por observação, a mesma coisa acontecia. Calor, umidade, vento, secura. Tá? Aí, elemento terra é logo depois que a gente chama de fogo imperador e de fogo ministro. Terra e fogo ministro. Ela é a casa do pensamento. Ela governa a energia do baço pâncreas e do estômago. Estômago, isso. Vai pegar bem essa uma Entendi. questão estomacal, que é uma víscera, e órgão, o baço. Então, nós damos esse nome de Zanfu, né? Órgão, Fu, vísceras, né? Ok. Então, a gente vai fazendo essas associações. Então, a Terra, de novo, 18 dias antes, ela vai gerar a próxima estação, que é o elemento metal, que é o outono. Metal outono. É o outono. Perfeito. Ela vai governar a energia do intestino grosso, tá? E do pulmão. Tá, saímos do coração, do intestino delgado, da Aí- sexualidade, Aí nós vamos para o baço e para o estômago. baço estômago, Aí nós vamos agora para o pulmão e o Pulmão. intestino grosso. intestino grosso. No Perfeito. outono, eles começaram a perceber que a manifestação de novo da Terra acontece lá os 12 dias antes, porque cada elemento, lembrando, passa a ter 72 dias. Só que Exato. 18 dias antes a Terra está lá conversando de novo com cada elemento. Ok. E ela começa a dizer, olha, mudança de temperatura, de secura, de vento, pólen, nananã. Você começa a ter os problemas respiratórios no outono, que é incrível aparecer no outono, porque ele já começa a preparar o corpo humano para os desequilíbrios que podem aparecer no inverno. Olha Porque só, verdade, é faz sentido. equilibrado. Sim, o chinês vai por observação. Ele vai por observação. Então, o pulmão, ele traz aspectos muito relacionados à pele, às alergias, o próprio intestino grosso, né? Que lá a terra, se ela está desequilibrada, ela vai judiar do intestino. Porque uma pessoa muito tensa, com medo, preocupada, ela pode ter muitos problemas intestinais. Não só as infecções respiratórias podem dar sintomas intestinais importantes também. Sim, Faz sim. sentido. Então, por isso ele vai sempre para a observação. E ele começou a perceber que essas estações influenciavam nas doenças, nos desequilíbrios energéticos. Certo. Pelo que eu entendi, a Terra é o que comanda Tudo. as transições e Todas. sempre está ali no meio, né? Por isso ela é o quinto elemento. Ela veio depois para os orientais, porque ela passa a ser por observação. E aí
O elemento metal, ele vai gerar água. Aí a gente não pode esquecer de novo, 18 dias antes, a Terra está lá, olha a água, estou chegando no inverno, né? Para a chegada do inverno. Vamos ter de novo mudanças de temperatura, dia seco, umidade, calor, e tudo isso vai gerar no corpo um desequilíbrio. Aquele corpo que não está equilibrado pode adoecer. E nessas interestações é muito importante que, de repente, as pessoas, na observação ao longo dos anos, e isso também por clínica, mais de 30 anos trabalhando com isso, eu fui Perfeito. observando que tem doenças que cronificam quando a pessoa não cuida, Que vai se que vai se repetindo de repetindo, período em e isso de período. período em período. Elas acabam se cronificando porque elas não conseguiram ou não saíram daquilo dentro do que a gente pode falar depois das emoções, porque cada elemento governa uma emoção, Sim, e ela cronifica. É justamente nesse período que as doenças cronificam. E aí eu vou continuar aqui para não perder. Então a gente está no lógico. elemento água, que é gerado pelo elemento metal, e junto com a energia de terra. Sempre a terra está lá no meio, né? Para estar nutrindo, ajudando no processo. E tendo sempre sinais de alerta também. Ela vai nutrir quem? A energia de água, que é a energia do rim e da bexiga, Faz sentido, olha tá? só. É. Muito bom. Então, aí o pulmão nutrindo a energia do rim e da bexiga, né? E para você que é médico vascular, e se você olhar isso aqui, você fala assim: caramba, agora eu já estou vendo por que um paciente meu teve um problema de uma trombose XY dentro, colocando isso dentro dos 5 elementos. Certo. Então, o elemento água também passa a gerar, que ela está lá no inverno, ela vai gerar a primavera, que é a energia de madeira, que governa a energia do fígado e da vesícula biliar. Tá? A Bom, mesma história vai acontecendo. Terra tá lá de novo, 18 dias antes. Olha, tá acontecendo isso. Se a pessoa de repente ela não conseguiu sarar uma doença lá no inverno, e aí eu vou explicar depois, ela vai conseguir possivelmente sarar essa doença ou lá no alto verão, ou de novo no próprio no outono. esperar Um todo a ciclo. virada do ciclo. Aí a madeira, de novo, acontece lá, a terra, 18 dias antes, 72 dias da estação, blum, voltamos e fizemos o ciclo de geração dos 5 elementos que se repetem o tempo todo, Certo. tá? Então, todo ano o ciclo tá lá se repetindo, volta novamente. A madeira, ela vai gerar quem? O fogo, Tá, a gente voltou tá? pro verão. Voltamos para o verão. Tá. Então, isso nós chamamos de ciclo natural, é o ciclo do relógio, é o ciclo de geração. E a medicina tradicional chinesa, ela vai atuar nesses ciclos também como uma prevenção e, se necessário, o tratamento. Sim, porque aí aonde é que a gente chega? Quando o paciente chega para fazer uma avaliação energética chinesa, ele vai dizer algumas dores que ele sente. Olha, eu estou com uma crise de ansiedade, eu tenho gastrite, o médico já avaliou, disse que eu tenho uma gastrite nervosa. Para nós aqui, às vezes já chega no final. O paciente, quando chega para fazer com a gente, considerado terapias integrativas, ele já passou por várias coisas. Então ele fala, às Exato. vezes ele olha para você e diz assim: "Você é a minha última esperança". E aí você fala: "E agora?", né? Então, dentro disso, a gente vai olhando o paciente num todo. Então, quando o paciente chega, você tem que olhar para ele dentro dessas queixas. Certo. Porque assim, ó, fogo, que é a energia do coração e do intestino delgado, na emoção é alegria. Terra é preocupação. Pulmão é a casa do relacionamento, Olha né? É a só. casa que você se relaciona, é pele, é contato. A água, ela é mais profunda, é a casa do medo, é onde a gente guarda os segredos, os medos, né? As inseguranças, tá lá na casa da água. E a madeira é vista como uma raiva, também pode ser uma raiva boa, uma raiva produtiva. É ela que faz com que tudo Da aconteça na intensidade. intensidade. E aí ela fecha de novo com a casa da alegria, que é a energia do coração. Mas aí você pensa, se o paciente chega para você e diz assim, uma queixa principal: "Ah, eu estou muito ansioso, eu estou muito nervoso, né, a minha mão fica muito fria, o meu pé fica muito frio, eu transpiro muito, eu vou falar e eu fico gaguejando, a minha boca seca". Você vai olhar e falar assim: "Nossa, o que será que esse paciente está me trazendo dentro de uma lei de contaminância?". Aí você joga
os 5 elementos para fazer uma avaliação. Certo. Então, a terra, a gente está falando da terra, porque ele está falando Sim. da ansiedade, Sim. dores estomacais, gastrite nervosa, né? Possivelmente vai ter lá um problema de trânsito intestinal, porque não está gerando bem o elemento metal. Pode ser que tenha lá um problema já de intestino ou grosso, ou vai pegar uma região de intestino delgado, que pode Sim. estar relacionado com a energia da alegria, com a energia do coração. Mais ou menos vai ter que estudar todos os elementos ali nesse Sim, mesmo paciente. sempre, sem exceção. Sem exceção. Você não tem um sintoma, fala, olha, meu sintoma é só ansiedade, Não, você vai ficar num sintoma, num não. elemento Não, único. porque a terra está agredindo a água, né? Se ele está ansioso, ele está com medo, ele está inseguro. Então Ele tá sempre triste, tem que né? passar por tudo. Sim, ele Tá. tá numa profundeza, às vezes ele precisa tomar uma decisão importante na vida e ele não consegue. Então ele tem até que o organismo possa se ajustar. Aí a água, por sua vez, ela agride lá o fogo, é o lei de agressão. Então ela vai apagar a alegria. A casa da alegria, a preocupação, a tristeza, aqueles olhos vão ficar mais apagados, a pele vai ficar sem brilho. Então, por mais que eu tenha essas estações, todas elas estão ligadas uma na outra. O tempo Eu todo. desequilibrei uma, eu tô já desequilibrando outra lá na frente. Sim, sim. É muito mágico, porque assim, você pensa como se você estivesse no comando de um trem, e ele tá ligado na base dele, e aí dá um pane aqui. Aí parou aqui, ele não Atrapalha consegue tudo. fluir. E assim são os trajetos dos meridianos, que eu vou chegar lá. Então, quando você trabalha, é exatamente isso. Né? Então, quando você vai avaliar, para você saber a força de um fitoterápico que você vai indicar, você tem que ouvir o seu paciente. A escuta é muito importante. Ali é Sim. só você e ele. E aí é muito mais ele falando e expressando, porque você vai olhar tez de pele, cabelo, unha, Tudo né? isso você recebe esse paciente, você ouve o que ele sente ali na consulta, e aí você começa uma avaliação tanto dos sintomas e tudo dentro dessas estações, dentro desses Isso, elementos, como isso. também você está vendo a parte física, orgânica dele, Sim. unha, você falou língua também faz Língua, eu vou falar parte. da língua já já. Só para a Legal, gente finalizar os 5 elementos, por perfeito. exemplo, a água, ela vai agredir o fogo, o fogo, e o fogo, por Isso, sua vez, é o único que derrete o metal. É o pulmão, é visto como elemento metal na medicina chinesa, né? Então, e o metal em desequilíbrio, ele é o único que corta a madeira. Só que uma madeira braba, cara, olha só que ele vai legal. agredir a energia de terra. Pensa uma pessoa brava, o que ela faz com a cabeça da pessoa? Não, perde Ela o nem deixa controle por si respirar, só. porque o pulmão Exato. já está comprometido. A gente sempre brinca, eu brinco em sala de aula e digo: olha, pensa num Hulk nessa hora, quando a madeira tomba, quando ela é agredida. E tudo isso está dentro dos 5 elementos de uma avaliação, porque o paciente vem para falar para você e às vezes ele coloca para você emoções tão importantes que a medicina chinesa tem esse olhar de escutar no primeiro momento, Perfeito. tá? Então, a água, a madeira, muitas vezes ele está falando com impulso de raiva, ele transpira na sua frente, ele não para com a mão, ele não para com o corpo, e tudo isso tem que ser observado na medicina chinesa. O tom de voz, a forma que ele está falando, tudo isso está dentro desse estudo dos 5 elementos que traz para você uma profundidade quando você vai avaliar esse paciente em medicina tradicional chinesa. E isso é maravilhoso por si só, Jauzir. Já fico É. super empolgado porque era essa visão de respeitar o que a pessoa está passando como um todo, e não você avaliar, falar, olha, estou com dor na perna. Não, calma, isso é só um pedacinho de tudo, então. Sim, porque a dor na perna, ela pode ter várias coisas. A dor na perna é o quê? Ela é uma dor óssea. Se ela é uma dor óssea, ela está relacionada à energia dos rins. Se ela é uma região, é uma dor, vamos colocar assim, muscular, ela está relacionada com a energia do fígado, da Então tudo madeira, muda. tá? Se é um tendão, é madeira. Agora, se ela tem um edema e tem dores e é parte vascular, eu também tenho que pensar na madeira, eu tenho que pensar também no elemento terra, que faz com que a pessoa possa ficar mais inchada, né? Eu tenho que pensar no ciclo
de retorno venoso. Quem que está ligado ao retorno venoso? É a energia do coração, é a energia do fogo. No fogo. Então você tem Eu que já tô olhar para a aprendendo pessoa, aqui também. você tem que olhar o paciente num todo. E aí, uma coisa assim que eu aprendi com uma professora lá fora, né, na China, quando você insere uma agulha, que é o Qi, quando você coloca, ele vai ficando mais avermelhado, a agulhinha, você inseriu a agulha. Pensa que você fez uma explosão de 5 elementos em cada ponto. Porque eles vão se conversar para cada trajeto do meridiano. E esse Ti? O Qi é tudo, né? Sem O que é ele. o Ti? O Ti é o Q e o I, né? Quando se escreve Isso, QI. isso. Qi é caminho, Qi também é respiração, é movimento. Sem Qi a gente não vive, O tá? Ti é a É a força vital. ele é nutrição. Então, uma pessoa que está com baixa de Qi, de energia, tem a ver lá com o teu sangue, tem a ver com o Xue, em medicina chinesa. Então, quando a gente quer tratar um paciente que está com deficiência de Qi, todos nós temos. Não tem quem Sim. não tenha uma deficiência de Qi, tá? Então, a criança, numa fase mais de energia, ela vai ter pouca deficiência de Qi, porque o organismo exige muito a questão do desenvolvimento. Então, ela vai comer mais, ela vai dormir mais, ela vai falar alto, ela vai gritar, ela vai expressar suas emoções Isso é o Ti ali atuando. o tempo todo. Então, meu filho tem muito Ti, eu acho. Sim, os meus netos têm muito Bichinho. Ti, né? Então, um choro de criança tem a ver com o Ti. Que Né? legal. Então, o Qi, ele tá em tudo. Então, a gente coloca que o Qi, ele é movimento, ele é caminho, ele é vida, ele é respiração, ele tá lá no bulbo do teu cabelo. O Qi anda em tudo em nós. O Qi, ele é presença, tá? Certo. Quando a gente tá sem Qi, a gente tá o quê? Você, como médico, sabe, quando o paciente está muito enfraquecido, ele tá sem Qi, o Qi tá baixo. E aí misturam-se problemas para Sim. essa pessoa. Vem tudo. Parece que está Sim. dando tudo errado. Sim, porque um Qi fraco, nós vamos ter uma facilidade muito maior de uma infecção, né? A gente vai ter um Interessante. problema muito maior, porque o tecido que está relacionado com a energia do pulmão tem a ver com o Qi. Se ele não está respirando bem, ele não está absorvendo o melhor da oxigenação que ele precisa, inclusive dos nutrientes quando ele respira. Por isso que a alimentação é importante. Ele não consegue se alimentar bem, ele não consegue cicatrizar, porque o pulmão dele não está bem, a pele dele não está sendo oxigenada através da respiração, porque ele tem um movimento de tristeza. Então, o chinês olha diferente, é isso que a gente tem que pensar, e às vezes eu fico horas lendo coisas, porque eu falo, gente, como isso, né? Você ter essa É observação, muito né? legal. Então, E é muita informação, mas de uma forma até técnica, né? Não é aquela sim. coisa, eu acho que é assim. Não, Tem não, uma não. explicação para quase tudo. Sim, sim, porque como você cirurgião insere o tecido, você corta, e se você pensar nos 5 elementos, você pegou pulmão, pele, você pegou músculo, você pegou madeira, né? Você pegou Qi, nutrição de sangue, de Xue, de vasos. Sim. Né? Pensa o que você organizou naquele corpo até que ele consiga de novo se reestruturar numa recuperação. Então seria até, entre aspas, natural que ele fique mesmo convalescido, sem cor, pálida, verde, branco. Por quê? O Xue dele não chega, ou seja, desculpa, o sangue não chega aonde precisa nutrido. Então, se a gente mudar a conduta, se mudasse a conduta hoje, tratando primeiro o paciente antes de levar ele para uma mesa de cirurgia com um tônico de sangue, a recuperação dele é fantástica, que é o que o chinês faz. É o preparo desse paciente, então, para essa cirurgia. Isso. Então, o paciente vai passar por uma cirurgia, é importantíssimo que ele tome um tônico de sangue, que ele pudesse fazer um tratamento nutrindo essa energia de sangue. Por quê? Vai ajudar na cicatrização, o risco é muito menor de O uma sepsemia, transoperatório fica mais muita tranquilo. recuperação. É fantástica, é impressionante quando você vê esse lado deles quando o Ti. Então, o Ti tá em tudo, tá até na tua mastigação, na sua saliva. Então, esse fortalecimento desse Ti, ele pode ser feito de várias formas, porque ele é um todo. Nutrição, sono, Sim. exercícios, atividades, Sim. alongamentos, tudo Sim. isso entra. Tudo, porque o Ti, quando ele não está equilibrado, ele também leva a pessoa a ter insônia. Né? Ele leva ao estresse, ele muda o Ti desequilibrado. Como o Ti está presente em tudo, inclusive em todos os elementos, a gente sempre pensa
que, por exemplo, uma pessoa que tem uma característica de semiologia de língua, aí eu já estou adiantando alguma coisa, Não né? tem Tudo bem? problema, mas tem que Tá. juntar. Eu vou falar já já da característica de língua, mas uma língua pálida, branca, dentada, né, com uma deficiência de Ti, de Chue. Essa pessoa, ela vai trazer aspectos muito letárgicos, ela vai estar mais lenta, mas só que a cabeça não para de pensar. A cabeça não desliga. Ela não consegue, às vezes, fazer determinadas coisas, né? Você fala, ô, fulano, você tá devagar, não sei o quê. Não, a cabeça dessa pessoa não para. É uma máquina o tempo todo ali, né? Aí você percebe que o Ti está sendo consumido. Então, esse sem parar é quase que é o que você falou, consumo. Ele tá nesse ciclo vicioso ruim, né? Sim. O Ti tá ruim, ele cada vez mais pensando e o negócio vai se desgastando Porque mais. aí você vai entrar naquela leitura que a gente chama de Yin e Yang, né? É isso que eu queria saber também, porque na minha época de adolescência a gente só viu o desenho do Yin e Yang. O que que é esse Yang também? Eu quero entender. O Yin, ele é visto como uma coisa mais passiva, né? Uma coisa mais neutra. E ao mesmo tempo, não. Nós não somos Yin e Yang o tempo todo. Não tem. Não existe ninguém. Eles não coexistem ali de forma o tempo inteiro, Não. Um depende do outro o tempo todo. Por tá? isso o símbolo do branco tem uma bolinha preta, porque no máximo da escuridão nasce o dia, Olha que bonito, que tá? legal. Então, por isso que tem. Então, a gente coloca que o yang é o branco e o yin é o preto, Ok. tá? Então, esse é o movimento. Então, quando você fala, eu tô no movimento yin. Não, vou dar um exemplo simples. Eu estou falando com você, eu estou yang, Sim, falando com mais você. ativa. Você está me observando, no me observar e me ouvir, você pode estar o quê? Yin, na observação, mas Yang, pensando e elaborando o que eu estou falando, Entendi, olha que legal. né? Então, não tem algo que você diga, ah, é só Yin, é só Yang. Não, eles estão o tempo todo juntos. E o chinês diz que a hora que equilibra o Yin e Yang de verdade, um beijo, você virou estrelinha, né? Porque eles não se conversam mais. Né? Então tem Entendi. muito isso que as pessoas confundem muito. Ah, eu estou muito yin, eu estou muito yang, eu preciso equilibrar. Sim, equilibrar é importante o movimento, porque o dia depende da noite. A Certo. gente depende da atividade do dia. A gente também depende da noite para restaurar a nossa energia, Então tá? esse ciclo é um ciclo diário, o tempo inteiro ele está em movimento, O então, em tempo Yang. todo. Você pensa, por exemplo, ou uma pergunta que uma paciente me fez recentemente: o meu filho fica o tempo todo na tela, eu estou muito preocupada, ele não faz nada. Eu falei, ao contrário, essa mente, ele pode que fisicamente você acha que ele não está fazendo, mas aqui Não sinapses está neurais parado. dele tá voando, né? Tá ali, né? Por isso que de repente ele nem te ouve. A terra dele tá em excesso. Aí pode ter mesmo falta de ti, porque ele pode não sentir fome, não bebe água, não se hidrata, não consegue evacuar, o intestino não funciona. A pele tá horrorosa, né? Porque é adolescente, tá oleosa, porque tá o tempo todo ali. E aí eu quero fazer a pergunta, Osiris, então vocês da medicina tradicional chinesa, vocês vão chegar com aquela ideia de falar, olha, aqui está acelerado, aqui está devagar demais, eu vou equilibrar, é esse o foco? Exatamente. Eu Exatamente. juro, até arrepiei só de pensar, achei maravilhoso esse raciocínio. É bem assim. Você não dá para você dizer assim, ó, a gente não desacelera um carro de uma vez, porque eu corro o risco quando eu breco, o que que acontece? Eu posso capotar, eu posso Sim, muita bater, eu coisa, posso, rodar e o que for. então, que isso é também um dos grandes erros nossos no início, quando a gente começa, a gente quer curar todo E mundo. da própria medicina tradicional ocidental. Às vezes a Sim. gente quer parar o negócio na pancada e a gente tem os efeitos colaterais disso. Sim, sim. E a medicina chinesa é igual, não é diferente. Então, nem sempre um paciente que está. Você chega e dá uma sedada nele. Você tem que ir devagar. Porque se a gente está pensando em nutrição, eu não consigo abastecer. Não, não numa só, né? Não. Então, você também tem que começar a trabalhar e observar isso. O excesso, às vezes, é proteção. Perfeito.
Como a tá? febre, a proteção É e proteção. aviso. Isso. Aí não é só tirar a febre, é entender da onde vem a febre. Porque se chegou aqui, se eu tô com muita raiva, tô muito tenso, tô muito nervoso, tive um problema muito sério relacionado ao elemento madeira, eu preciso entender como é que está a terra dessa pessoa. Essa pessoa está sendo muito agredida, está passando por um problema emocional, uma dificuldade, volta para casa do medo, né? Assim, muito forte, e ela paga que é a casa da alegria. Aí vem para a casa do metal, que ela diz: eu não tenho caminho. E aí ela pode realmente passar várias coisas, ter crises de ansiedade, de pânico, de medo, ou também para as patologias. Então, o que que você faz? Por isso que eu falei para você que quem cura mesmo e tira o tumor é o médico. Vai lá, tira, Perfeito. faz. Agora, também teria que ter essa visão. A pessoa que foi para tirar um, um tumor, ela já passou por todos esses estresses para Sim. chegar lá. E às vezes eu vejo isso, o paciente chega, né? Eu tive recentemente uma paciente que precisou tirar um câncer de mama. Ela Certo. fez todo um trabalho comigo de fitoterapia, primeiro. Isso que eu achei legal, é que veio na minha cabeça agora. É, Então, primeiro vamos equilibrar as isso, coisas para quando você for para a sala de cirurgia ou para uma isso, radioterapia, quimioterapia, você isso, estar apta a receber aquilo com mais isso. equilíbrio. Exatamente, é o que o chinês faz hoje, Olha, e faz né? muito, muito sentido, porque a É. medicina tradicional ocidental, por si só, a gente precisa desse preparo. Ela é um coadjuvante hoje, né? Eu considero isso. Ela pode vir e a gente não mexe na medicação, na orientação do médico, a gente não mexe. A gente mantém, a gente indica fitoterápicos, inclusive conhecer as fórmulas magistrais chinesas que elas possam ser competentes, né? Ah, é só fitoterapia. Não, não é só fitoterapia. Tem ciência por trás, tem tecnologia, tem estudos, muitos estudos científicos para a comprovação dessas ervas, para que você possa indicar um composto chinês para aquela pessoa. Ou seja, vai ter segurança e vai ter Sim, resultado. e aí o resultado é muito bom, e às vezes a pessoa sabe que ela vai passar por algo que é desafiador, né? Que é desafiador, porque está mexendo muito com o medo, e aí você utiliza fórmulas magistrais chinesas por indicação, avaliando, mas sempre observando o paciente. Tá? Então, eu tenho história de paciente que passa, tá para entrar no centro cirúrgico, mandou mensagem, diz, olha, será que você pode mandar uma palavra assim, assim, assim? A minha mãe tá precisando disso, de confiança, com certeza. E aí, depois, como é que foi a cirurgia? Estou sempre atento ao meu paciente, perguntando para ele como ele Legal. tá. E aí a resposta é muito boa, porque assim, olha, a químio é agressiva, mas só você pode usar tal coisa que vai te melhorar e vai trazer bem-estar para você, porque você vai olhar o conjunto. E aí essa pessoa ela vai comer direitinho, ela vai tomar o fitoterápico, ela até medita dentro dessa perspectiva do bem-estar, da saúde. Então ela passa a se olhar, né? Enquanto a gente não precisava ter que passar por uma doença, algo difícil, certo que a gente tem a nossa genética, Sim, a muitos nossa parte fatores, hereditária, né? vários fatores, mas a gente poderia passar disso de uma forma mais leve, mais segura, sem tanto desafios e tantos medos. E uma curiosidade minha agora, Tá. porque a medicina tradicional chinesa eu vi muito pela acupuntura, a gente fala muito de dor muscular e tudo mais, mas qual é a doença, ou quais são as doenças ou sintomas que geralmente as pessoas te procuram mais para tratar? É o estresse, as crises de ansiedade. Eu tenho bastante problemas de gastrites, né? Assim, casos de H. pylori bem avançados, artrose, artrite, dores reumáticas, dores musculares para acupuntura, né? Sim, E desde um cisto de ovário para acupuntura. Desde o casal que quer também engravidar, quero fazer um trabalho com fitoterapia, com acupuntura, para ficar bem, para o bebê chegar bem, para que o meu corpo esteja bem, tem acupuntura. todo um preparo. Tem todo um preparo. Então, a acupuntura, ela tá até para aquela pessoa que só quer desestressar. E aqueles casos que, por exemplo, ela passou por uma cirurgia e ela quer também fazer acupuntura logo depois que ela tem alta, para poder. Ela sente a necessidade de que precisa recuperar mais rápido o trajeto dos campos energéticos dos meridianos.
Então, aí a gente usa a acupuntura para trabalhar. Aí, essa avaliação tem que ser feita através dos sinais demarcados da língua, aí a utilização do pulso, né? A nossa língua, ela é um mapa, ela é uma caixa de segredo igual do avião, A né? gente guarda dentro da boca, mas se Tudo. pôr pra fora, vai É, entregar muita coisa. não, eu falo que a língua é fofoqueira. Quando você coloca a língua para fora, o paciente nem precisa falar muito, né? Eu brinco e o paciente fala, mas não falei nada. Ah, mas você sente tal coisa, né? Tal situação. Então, a ponta da nossa língua é a energia do coração. A lateral da língua é a energia do fígado e da vesícula biliar. A raiz da língua é a energia do rim. Aí você divide essa língua no meio. É a energia do estômago, ali do baço pâncreas. Aí, entre o baço pâncreas e a ponta da língua, você divide de novo. Você vai ter a energia do pulmão, que a gente chama de cum, né? Medidas, nossas Sim, medidas é o cum. Aí, entre o rim e o estômago, ali, elemento terra, né? A água, nós vamos ter todas as vísceras. A gente vai ter intestino, a gente vai ter a parte de ovários de mulheres, de útero, vai ter a parte visceral ligada. A parte inferior da língua pega a parte vascular. opa, essa parte eu já gostei. Aí se você pega uma pessoa que levanta a língua para o céu da boca e está mais roxinho, você tem que ver uma preocupação ali, se ela é dilatada, é uma pessoa que pode ter problemas cardiológicos, hipertensão, pode ter problemas circulatórios importantes. Legal, vou começar a fazer o povo abrir a boca agora Pode para eu mandar, examinar na aí você parte vai olhar. vascular, hein? E eu achei muito curioso. Então, a língua, o que que eu vou ver nela? Eu vou ver a estrutura da língua, se tá seca, se não tá. Sim, a língua tem infinitas. Eu nem posso falar que tem X línguas, porque você de manhã você pode estar com uma energia e a sua língua está de uma forma. Aí você comeu durante o dia, se estressou. Como os nossos meridianos, um MIMU chamado, eles mudam a cada 2 horas, a nossa língua também. Então, quais características principais a gente observa na língua? A gente pode ter uma língua fina, que é mais comum no idoso. Ele vai colocar a língua para fora, é aquela língua fininha, parece um papel, fininha, vermelha, mas com bastante saburra, né? Saburra amarela, medicamentosa, com marca de Sim. cigarro, né? É uma língua fininha. Nós vamos ter uma língua inchada, que é a mais comum hoje. Se a gente fosse olhar, boa parte da nossa população tem muito essa língua inchada, grossa, Me conta larga. o que ela é, fiquei É curioso. dentada, pálida, ela pode ter calor, ela pode ter umidade, ela pode ter secura, né? Então a gente vai dividindo, porque ela tem a ver com o nosso estilo de vida. Influencia tudo na língua, então. Muito, né? Então a gente vai ter uma língua. Outro dia me mandaram, eu até tô para escrever e tô querendo colocar nas minhas redes sociais. Língua preta, língua peluda. Você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. Já vem É, coisas esquisitas, assim, é meio extraterrena. então é uma língua peluda mesmo, é uma língua preta. É uma língua que tem, as papilas são alteradas, elas ficam como se fosse uma toalha preta, levantadas. Entendi. Então ela tem vários aspectos, desde de um câncer de língua, desde um problema de hábitos muito ruins alimentares, problemas de alcoolismo, problema de tabagismo, problema de drogas, Ah, né? entendi, que E aí vai aí direto da mexe língua. com o que você me perguntou do ti. O ti não flui. Então a língua adoece. Então ela também pode ser o que a gente chama de língua pilosa, né? Então ela tá com mais grossa do que a gente poderia imaginar. Então, a língua por si só já explica muito. Outra coisa que você falou há pouco também, o pulso. O Sim. pulso também. E o pulso a gente avalia o quê? Nessa região de aqui ou qualquer região do corpo? Como é que Não, é funciona? aqui na região, você vai pegar aqui, nessa O região, pulso da radial na mesmo. radial. Hoje eu não fico presa mais nos órgãos, de verdade, tá? Eu fico mais querendo saber se ele é fundo, profundo, rápido, tenso, se ele encorda. Às vezes você tá conversando com uma pessoa, ela te passa aquela coisa assim, toda tranquila, né? Você pegou o pulso, aquele cordão esticado. Olha a tensão que essa pessoa guarda dentro e ela passa uma Até a tranquilidade. frequência do pulso, então, Isso, também é importante. muito. Então você pode avaliar. Hoje eu tenho atendimentos muito online. Eu acabei É uma com a dúvida minha pandemia também. muito online. Então eu peço para a pessoa, para o meu cliente ou paciente, que eu possa chamar, tirar a foto assim que ele acorda, da língua. E aí o pulso não acaba entrando tanto hoje das avaliações que eu faço virtuais,
mas a resposta é assim, muito boa, Que né? legal. Não, e o paciente, ele diz, nossa, mas você observou isso pela língua? Sim, porque aí eu vou, amplio, né? Porque o laptop hoje ajuda isso, né? Você amplia a língua fica maior. No consultório, eu levo uma lupa para ampliar a língua, para eu olhar a língua. E Entendi. hoje o celular é maravilha também, né? Passa a São ser fotos de uma qualidade, né? ferramenta de trabalho. Bate e mostra para o paciente ampliar. Ele fala, nossa, eu não sabia que tinha isso. Porque a língua tem vários aspectos. Tem a facetada, tem a rachada, tem aquela que eles chamam geográfica e que é por Que é deficiência, muito né? esquisita. Então tem vários tipos de língua. Mas a mais comum hoje dentro do consultório é essa, que ela é sempre mais larga, ela vai ter mais saburras brancas, marcas dentadas, pelo estilo de vida de preocupação, e ela pode ser um fundo que a gente chama. É como se ela fosse um vulcãozinho. Em cima ela é branca, tem umidade, mas tem um calor guardado embaixo, que é onde essa pessoa traz várias, inclusive patologias que precisam ser observadas e tratadas. Se eu tô com vontade, eu tô imaginando quem tá assistindo ali já metendo a língua pro espelho, já Uai, para dar uma pode, olhada. pode, 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 pode. Depois vocês podem colocar aí, falar qual língua. Depois vocês vão entrar no Instagram da Rosíris também. Pode mandar lá no nosso, tira foto da língua e manda. A gente vai Pode fazer um mandar. estudo de línguas. Vamos. Mas assim, só olhar a língua, ou você dá um foco também na história e nas queixas do paciente. Ou às vezes você fala, ó, só me mostra a língua primeiro e depois a gente vai atrás. Ou você junta esses dois. Os dois. Os dois. Os dois. Você sabe que você me fez lembrar uma vez, a gente participou de um evento em São Paulo e eu não lembro o nome da feira agora. Era uma feira gigante na época que eu fazia rádio. E, de repente, levamos uma lupa para fazer a leitura da língua. E fizeram uma fila. E o povo vinha e colocava a língua para fora. E eu fui ficando nervosa, porque, assim, eu acho que aquele dia eu vi centenas de línguas, né? E aí a Sensacional. pessoa falava assim, isso. Eu falava, olha, isso. Nossa, é verdade. Nossa, e não sei o quê. Então, assim, a língua, ela traz. Mas é muito importante que quem é um estudioso de semiologia de língua, eu diria para você que são muito mais de 8.000 avaliações, bem mais do que isso, se eu considerar que o meu paciente voltou no meu consultório pelo menos 2 vezes ou 3 vezes, no máximo 4. Eu tenho pacientes há mais de 20 anos que me acompanham. Eu estaria ali na volta de 20.000 semiologias de Uau, língua, é né? língua, hein? Então a língua ela traz para você muita organização também, porque quando a pessoa passa a olhar no espelho de manhã e dizer, putz, aqui ó, aprendi no mapinha lá com a Rosíris que isso aqui não tá bom. Então ela começa também já a se Ela observar. faz a autoavaliação ali para Isso, saber o que está desorganizado na isso, saúde. porque a pessoa depois diga, diz, olha, faz muito tempo que eu não passei, que eu não passo com você, mas olha, eu sempre olho a minha língua. E é importante lembrar que a pessoa tem essa coisa de limpar a língua, ok, não tem problema. Mas para uma avaliação energética, não se limpa a língua. Não se passa o rastelinho na Eu já língua. estava tentando pensar, vou escovar antes para não Não, não pode, entregar muita nada. coisa. Não, de melhor em jejum, porque pensa assim, até agora você já comeu, você já bebeu água, você já tomou café, então Sim, você já, assim, se ela tem muita secura, você mudou a qualidade da língua isso. já. Quando a pessoa vem para o consultório, né, e se ela não é online, eu falo para ela, ó, jejum de 2 horas. Não masque chiclete, não chupe bala, não tome café, não coma nada escuro ou colorido para não interferir na coloração da língua, Perfeito. tá? Então ela tem esse aspecto. A língua, quando você avalia, ela é impressionante, porque ela mostra para você, tem língua, por exemplo, que ela vai para o lado. Então, quando a língua é muito para o lado, a gente tem que observar o grau de tensão dessa pessoa ou começar a pedir para ela realmente procurar um médico, porque ela pode ter um AVC, Entendi. tá? Uma língua que tem vento, a pessoa vai colocar a língua para fora, a língua treme o tempo todo, é um vento interiorizado, tem a ver com a madeira dela em desequilíbrio, ou seja, a energia do fígado e da vesícula biliar. Então, ela pode ter propensões, porque a madeira em desequilíbrio, ela vai poder ter propensões a desenvolver diabetes. Tá? Entendi. Ou tem pessoas que até colocam a língua, ela já é uma diabética. E ela não fala nada naquele momento. Aí você pergunta se tem alguém da família que tem algum probleminha nesse sentido, assim, assim, assim. Raiz da língua, a energia do rim. Às vezes, você olha as papilas dessa energia, a pessoa chega para o seu no consultório alegando que ela está com uma crise de lombalgia. Ela está com uma crise de dor na região lombar.
né? Parece até coisas difíceis de palpar para a gente que não está acostumado, Osíris. E Tá, isso tudo você já tem, a medicina tradicional chinesa, obviamente tem, mas tem estudos até da área ocidental aqui mostrando tem. essa correlação Sim, sim. Hoje nós temos aí a Unifesp, né? Ela tem hoje fortíssima nisso, né? fortíssima e já tem muito estudos científicos a respeito disso, né? A gente tem bastante artigos. Pessoa que tiver dúvida, só coloca Cielo lá, Unifesp, pergunta de medicina chinesa, vai encontrar muita coisa. O chat Muito. GPT já tem coisa Isso, demais, é isso. incrível. Ele traz e de vez em quando eu brigo com ele porque ele me traz umas informações que eu digo, peraí, de onde que você buscou isso, né? Aí eu gosto bastante. Desafiar ele Eu que ele vai gosto. trazendo as Sim, ele coisas. vai criando coisas e eu brinco e falo que a gente vai se conversando ali, né? Então eu fico às vezes muitas horas ali e vou buscando as minhas leituras também. Eu acho que a gente não pode perder isso, né? Então hoje tem livros que você olha e você diz assim, nossa, isso aqui já mudou. É o que você falou, evoluiu, não é porque é Evoluiu. antiga que ficou parada. Sim. Então houve assim, aquele olhar era daquela forma, hoje é de outra. Hoje eles têm tecnologia de chegar e já saber a temperatura do teu corpo, De fora a né? fora. Antes a gente tinha que ficar apalpando, calor está estagnada a energia, tem bloqueio de energia ou tem uma inflamação. Isso é no nosso corpo, muito frio, a energia não está fluindo, o Qi não está fluindo, Certo. né? Então a gente hoje vai olhando quem tem condição de ter os aparelhos, né? Comprar esses aparelhos, ele acaba fazendo uma medição muito boa para ajudar. Mas eu ainda sou daquela escola antiga, eu sou daquela que eu gosto de olhar o paciente, de estudar o caso ainda, entender por que aquelas coisas estão acontecendo, não perder a tradição. Excelente, adorei. Agora eu posso fazer um pequeno desafio para você? Pode. É coisa simples, você vai tirar de letra, mas eu tenho curiosidade. Existem várias práticas, você colocou a fitoterapia e tal, e eu sei que elas devem se misturar demais. Mas hoje, você está até comentando, uma pessoa com dor lombar, por exemplo, a dor nas costas, tal, bem músculo esquelética ali. Geralmente, qual prática você falaria? Essa daqui é muito boa. A acupuntura ou a fitoterapia? O que que seria o ideal, assim? Olha, eu iria na acupuntura, tá? Eu iria na acupuntura, usaria a fitoterapia, tomaria cuidado com a massagem, porque as pessoas pensam que a massagem é muito boa, mas se você tem uma região ali que possa estar inflamada, ela vai aumentar o raio, Olha, tá? interessante, faz sentido, Eu legal. falo isso porque lá atrás, quando eu comecei, eu tinha uma escola de shiatsu, eu dava aula de shiatsu. Então a gente aprendia muito isso nas manobras, né? E no Tuiná, quando eu fui para a China e eu fiz Tuiná na China, eles explicaram muito claramente isso. Então tem movimentos que aqui você aguenta, mas se você pode até fazer uma massagem. Então um lugar que está com calor, você pode até contrastar com frio, um gelo, se é um trauma. Certo. Agora, uma inflamação, você tem que ir com cuidado, E você tá? pode gerar mais problema do E que não. benefício com a Isso. massagem. Então, você pode colocar algo morno, uma erva morna, por exemplo, você pode pegar uma folha de. Vamos pensar na berinjela, que é mais fácil, né? Você pode pegar a berinjela, fatiar mais grossinha e puxar, porque ela tem tendência a puxar Então dor. a fitoterapia não é só dietética, não é só pela boca, é Não, tópica é também. tópica. Você tem uma dor. é, Você pode usar folhas de. Veio para mim as folhas de mamão também você pode, mas você tem que tomar com cuidado por causa da pele. Sim, Mas é mais para casos específicos. O repolho, por exemplo, é muito bem-vindo para dores articulares. O repolho congelado é muito bem-vindo para a mãe que está amamentando, né? olha que Ajudar no processo legal. de amamentação. Que a fitoterapia também vai para esse lugar, tá? E a Entendi. gente não tem a fitoterapia e a acupuntura só para dores. Então, você, para um aleitamento materno, você pode usar pontos que ajudar. E a mãezinha também que vai ter o bebê e tem a dor lombar, você pode trabalhar. Na China, é muito comum induzir agulhas para o momento do parto. Aqui eu não vi práticas ainda assim. Não estou dentro de um hospital para ver uma prática assim, tá? Certo. Mas na China eu já vi colocar, no lugar de colocar, te dar anestesia, te dar uma pele dural, colocar analgesia e com uma dosagem menor para fazer uma cesárea e a paciente está conversando com você, tá? Sensacional. Então, existe muitas técnicas da acupuntura.
Então, a acupuntura para uma dor lombar, eu diria que você tem que ir devagar, você tem que trabalhar alongamentos, você tem que trabalhar o ponto específico e usar um fitoterápico para aquela região. Para agregar. A acupuntura ela pode ter um efeito de relaxamento muscular, então, e aliviando as dores também. Sim, ela age, ela tem uma função. Toda vez que você insere uma agulha, ela faz automaticamente uma produção de colágeno e elastina. A partir do momento em que ela faz esse movimento do colágeno e da elastina, ela produz uma cadeia. Teu sistema nervoso simpático e parasimpático vai conversar com aquele pontinho da acupuntura. Sim, você falou tá? tudo que a medicina ocidental fala. Tá? Então chegou lá, ele tem uma explosão, então ele abre o caminho. É como se você tivesse um rio que está engavetado, tá cheio de gravetinhos lá, tá sujo. Você começa a colocar a agulha, você começa a abrir. Lembra lá atrás que eu falei, a gente não pode curar a pessoa de uma vez, que nem sempre aquela dor você Sim, pode precisa tirar, algo porque mais ele gradual. vai sair de lá bem e vai pegar peso, vai subir escada, vai dançar um samba a noite inteira e Vai volta voltar até pior. pior. Aí ele vai dizer, a tua acupuntura não foi boa, viu? Não Ah, a fiquei... gente Eu conhece piorei esses depois. pacientes, a gente Nossa, como eu conhece. piorei depois que eu tive aqui, né? Então aí você sempre tem que falar. E a fitoterapia é a mesma coisa. Então, o paciente seu tem que entender que o tratamento não acaba na consulta. Não, ele sabe que ele tem lição de casa. Eu brinco, ó, tem lição de casa, hein? Pensa como que você tem que sentar. Não se senta jogando, tem que levantar. Ó, vai apoiar com a cadeira para você levantar. Mantenha a coluna ereta. Vai levantar, vai ajoelhar, apoia o joelho. Então, eu também acabo dando uma aula de como você tem que andar. Vai levantar da cama, joga a perninha primeiro, apoia, usa o travesseiro, sabe? Tem um apoio para você sair da cama, que se você levantar de uma vez, você pode ter um infarto. Exato. E é muito bom isso, porque é exatamente você mostrar para o paciente que a medicina tradicional chinesa ela não é mágica. Não, mas não é Ela mesmo. é tratamento, ela precisa de um todo, não é só uma varinha de condão, plim, sumiu e nunca mais vai estar ali. Eu gosto de falar para o meu paciente que eu só sou 20%. Os Ótimo, eu gosto disso 80% também. é ele, tá? O meu 20% é ouvi-lo, entender aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, estudando se aquilo é compatível para ele, se ele pode ou não pode. E aí ele vai ter o desafio, né, dele fazer o que é bem-estar para ele, porque às vezes eu tenho pacientes que chegam para fitoterapia porque eles precisam emagrecer. Era outra coisa que eu queria perguntar, obesidade. Isso, tem bastante, tá? A gente tem o obeso yin, a gente tem o obeso yang, e a gente trabalha junto com a dietoterapia. Existem fitoterápicos específicos para te ajudar a equilibrar nesse sentido, só que ele tem que saber o que ele pode comer. Então, eu tenho, por exemplo, o diabético yin, que ele vai ter mais uma propensão a desequilíbrio em terra, então tudo dele é cozido. Tudo dele é cozido. Então, ele não vai tomar refrigerante gelado, ele não vai tomar refrigerante gelado. Então, eu crio para ele uma dieta baseada dentro da visão da medicina tradicional chinesa, que é muito que hoje se fala desse intestino permeável, que se tira a lactose, que se tira a glúten, que se tira o açúcar. Você desinflama a pessoa e você desincha a pessoa e ela emagrece. Interessante. Tá? Então, é muito o que tem hoje. Só que a pessoa faz, tem quem faça. Mas tem o que não faz. Hoje a agulhadinha que eles querem não é da acupuntura, é do Monjara, do Zenfic. Isso, a gente brinca, tem isso. Na medicina chinesa, outro dia eu recebi, eu tenho o meu genro, minha filha e meu genro moram nos Estados Unidos, né? E ele falou assim, olha aqui, ó, mandou um vídeo, olha o Zenpic chinesa, você conhece? É o berberine, né? Que é uma erva realmente muito boa para o processo de emagrecimento, se você faz esse processo de equilibrar. Porque tem pessoas que, de repente, não pode comer nada cru. Outro pode. Então, por isso que você tem que olhar que vai na deficiência do yin e do yang. Por isso que a gente chama o gordo yin e o gordo yang. Então, é criado para a pessoa uma rotina. E, às vezes, a pessoa fica meio assim, meu Deus, eu vou ter que cozinhar maçã para comer. Sim, a peptina é importante. Para o seu caso, cozida. A sua banana é cozida, o seu abacaxi é cozido. Você não pode chupar tangerina, você não pode comer folhas cruas. Nossa, já tem que ver, porque eu chupei de tangerina a semana inteira, adoro. Mas aí você precisa ver o que você quer trabalhar, não necessariamente. Tem pessoas que podem, não há problema nenhum.
Faz muito bem. Você chupou tangerina, com certeza você vai urinar com mais facilidade. A sua urina Legal. é mais forte, ela não vem tão gotejante quando a pessoa não pode consumir, por exemplo, frutas ácidas. Então, a acidez, ela também controla demais a energia do rim e vai facilitar o pH de bexiga também na hora de urinar. Exato. E agora, a acupuntura ajuda na obesidade também? Porque eu já vi dessa orientação. Sim, sim. Eu, há uns anos atrás, quando o consultório, a gente está em bastante movimento, eu trouxe uma dieta chamada dietoterapia monodieta. E depois a gente tem a dieta convencional, que aí você estuda o paciente. Essa monodieta também o paciente passa e é impressionante, porque na verdade eu entendo que essa monodieta, ela passa a ser uma desintoxicação, o que a gente chama, porque ela vai comer o primeiro dia, por exemplo, tudo que nasce debaixo da terra, segundo dia, tudo que é tronchudos, o terceiro dia ela vai comer só folhas, o quarto dia ela vai comer frutas, por exemplo, no quinto dia ela vai comer tudo que é grãos. Aí o outro dia ela vai comer tudo que é reino animal. Aí tem um dia que é só fruta, aí ela volta de novo. Na época, a gente teve pessoas que emagreceram 17, 20, 47 quilos porque faziam. E elas vinham para o tratamento junto com a acupuntura. Emagrecendo com qualidade de Com saúde, qualidade, né? sim, sim. E na época, na clínica, a gente tinha nutricionista, a gente tinha médicos que a gente pedia exames, a gente acompanhava. Porque assim, a pessoa emagrece e faz o que com o tecido? Tirou a água, tem flacidez. Então, aí nós tínhamos lá, e tenho até hoje, né? A pessoa vem para fazer acupuntura, você usa aparelhos que na acupuntura nós temos de eletroestimulação, em que você vai usar esses aparelhos para tonificar o músculo. Então, você ajuda o paciente também a ter essa A medicina tonificação. estética tem tudo isso, a tonificação muscular, tudo. Isso. Então as medicinas estão se misturando, né, Rosíris? Durante muitos anos, meu carro-chefe no consultório sempre foi tratar a pessoa integralmente, por isso Rosíris terapia integral, e a acupuntura estética. Sempre trabalhei com a acupuntura estética, Que tá? No legal. processo de emagrecimento, de rejuvenescimento, de tônus de pele. Então, quando você realmente, a pessoa faz lá o mínimo das 10 sessões dela de acupuntura estética, ela sai outra mesmo. E não é só a estética que eu incluo a sistêmica também. Porque a Sim. pessoa não tá, ela não quer só o rostinho, porque o rosto também é mapeado pelos órgãos internos. Então, aí você vai inserir a agulha, vai entender por que ela está com a pitose, por que ela criou o bigode chinês, por que ela tem N Ó, e coisas. bigode chinês com medicina tradicional chinesa vai ter uma piada aqui da quinta série. Mas é isso aqui, né? É o bigodinho chinês. A gente Faz emagrece, todo sentido. e você vai fazer o quê? Você vai tonificar onde? Triplo aquecedor. Você vai trabalhar onde? Energia de bexiga, não parece, mas energia muscular, que hidrata, energia de água, energia de intestino grosso, energia de rim. Você vai trabalhar os lábios, né? E esse resultado, ele é evidente, é rápido, é uma coisa muito longa. Não, ele é rápido. E eu tenho É? comprovado. Eu tiro foto do paciente antes. Inclusive no dia, quando ele vem para fazer uma foto, para fazer uma acupuntura estética, eu tiro uma foto antes dele e logo depois. O paciente fecha sempre depois que ele faz, tá? Certo. Não fecha antes, fecha depois. Aí você vai tratando. Agora, a gente tem sucos que nem sempre a agulha consegue. Aí ela vai precisar procurar alguém para fazer preenchimentos, Complementar. né? Mas é Excelente. impressionante. Você coloca a agulha, faz Dá aquela assim, né? Dá esticada. aquela esticada. E na obesidade, tem algum ponto específico? Que Não, Não, porque eu já estava pensando aqui das agulhadas. depende, olha, eu usaria. Pode falar em números para você? Pode, Tá. lógico. F3, né? Fígado 3, BP6, pâncreas 6. Usaria E36, tá? Que são os pontos. Isso, para dar. Não é para obesidade, é porque ele precisa dar uma equilibrada, ele fica mais tranquilo. Não é só a gordura. Não. É o todo. Aí você vai usar o G4 e G11, né? Você pode usar o VC17, que você vai usar para acalmar. Você vai colocar esse intercostal aqui, vai colocar pelo menos o primeiro ponto da bexiga para poder fluir, para ajudar a desinchar, né? Vai usar no Baianhui, pelo menos aqui de centro. Nossa, é ponto de bastante agulha. coisa legal, olha só. E você pode usar aurículo também. Você pode usar o Shemen. Auriculoterapia, né? Você pode usar o Shen, né? Que é energia de ansiedade. E os pontos que estão relacionados, por exemplo, para
para fome, eles estão mais nessa região. Mas por isso que é importante avaliar o paciente, porque nem sempre esse Cada um é um. ponto é porque essa região da curvatura da orelha, ela vai estar mais relacionada à coluna. Então, você também precisa ajudar, porque se ele perde uma massa muscular e gordura, a coluna dele vai sentir. Então, você precisa Entendi. Tem que começar a ajudar o agregar tudo. paciente, né? Então, por isso que eu falo que é quando eu vou atender o meu paciente, eu falo para ele, olha, você pode até fazer, pode fazer com outra pessoa, se você achar que é trabalhoso vir, mas precisa fazer, porque pensa que você tá assim e você vai ficando assim. Você precisa de ajuda, até para que você tenha essa identificação. Que aí a gente volta lá no TI. A gente tem uma memória, e o TI também está na memória, da nossa memória celular. Às vezes, por que ele expande de novo, ele engorda? Porque ele tem uma memória celular dele que ele se sentia bem gordo, porque ele se sente protegido, acolchoado, acolhido na gordura. Então, tudo isso é Sim. desafiante para você também conversar com o seu paciente que quer emagrecer. Não é só aplicar um Ozempic, ok, mas você faz o que com o restante dessas vibrações que a gente chama que pertence à pessoa, ao ser humano. Você está É lidando uma com. coisa que a medicina tradicional ocidental tem apontado também. Não adianta Sim. só você perder o peso, porque você precisa de um segmento, de um tratamento desse equilíbrio a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Não adianta fazer aqui, emagreceu, que você vai. Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que perguntou para mim: eu posso fazer uma massagem redutora e fazendo já uma massagem no processo de emagrecimento? Eu falei: sim, é muito bom que você faça, porque você está começando a tomar consciência corporal. Você não está só emagrecendo, você não está lá só pela estética. Porque as pessoas às vezes vai pelo físico, pela estética. Sim, Quando ela faz uma massagem, ou quando ela recebe uma acupuntura, um tuiná, ou faz lá uma aplicação de moxa, de calor, ela está começando a perceber e ter uma consciência corporal, ela tem uma consciência de si. Então, e não é fácil lidar com o bem-estar, tá bom? Eu vejo isso muito no é muito consultório. difícil, A sem dúvida. pessoa está mais educada, principalmente a nossa cultura, mais educada a sentir dor, porque ela vê no médico o acolhimento, porque ele é que vai resolver o problema dela. E ele muitas vezes se frustra porque o médico não é responsável por aquilo, Sim, não vai resolver né? tudo, é. Aonde que entra a medicina oriental, né? A medicina tradicional chinesa? Ela te dá isso, ó, a responsabilidade é sua. Presta atenção porque o corpo é seu. O teu corpo é teu templo sagrado. É com ele que você acorda e é com ele que você vai se despedir e vai virar estrelinha. O que que você está fazendo com você? Exato. Né? Então a medicina chinesa tem esse olhar diferenciado. Agora, tem outra doença que me chama muita atenção, que mexe com a parte de ansiedade, depressão e dor, que é a fibromialgia, né? Na medicina chinesa, nessa doença, medicina chinesa, para mim, é uma das coisas que mais vão se abraçar. Trata muito essa condição, a fibromialgia? Muito, muito. É impressionante os resultados que a gente tem com a fitoterapia chinesa nos tratamentos da fibromialgia. Porque na medicina ocidental é uma doença dificílima de se resolver, de equilibrar, de pelo menos estabilizar, né? Não vou falar nem de cura. É porque quando a pessoa vem para um tratamento de fitoterapia, com a fitoterapia e com a acupuntura, e aí a gente inclui algumas técnicas, mexe também na alimentação, ela vai percebendo o bem-estar. E quando ela começa a mudar, ela tem aquele pico, né, até eu falo de histeria. Nossa, eu tô tão melhor, tô dormindo melhor, eu tô acordando sem dor, o meu intestino tá funcionando super bem, eu parei de chorar, eu parei de procrastinar, vejo que o dia tá brilhando, tá ótimo, porque o fibromialgia, assim, ai, tá calor, hoje eu não vou. Ah, tá frio, eu não vou, não vou não, Sim, né? exato. Essa Nossa, eu tenho ansiedade, que essa arrumar depressão. isso, eu não arrumo, eu não consigo, né? Sim, Então, quando você começa a olhar, você começa a tratar a pessoa e a pessoa começa a ter esse pertencimento de si mesma. Porque a fibromialgia também, eu apresentei inclusive um, um trabalho num congresso só de fibromialgia. Ela é muito silenciosa. e de fato é. Ela é muito E ela tende a se silenciosa. tornar muito silenciosa que a própria pessoa não expõe muito, né? Não, não, porque assim, o condor, né, que a gente fala, o condor aqui, condor ali, às vezes incomoda quem está do lado. E Exato. tem um clichê muito ruim hoje, né, que foi criado. Ah, você tá com dor só para chamar atenção. Ah, você está doente só para chamar atenção. E não é,
né? Então, eu não sei, né? Assim, na fitoterapia, a gente vê mais os campos energéticos. Eu não fui, por exemplo, para uma neuropatia, tá? Para fibromialgia, mas eu vejo mais os campos energéticos obstruídos. Então, quando você trabalha um campo de emoção ligada ao pulmão, ao intestino grosso, que é a casa do relacionamento, que é a tristeza, e quando você começa a estudar a pessoa, você percebe que ela passou por um trauma num determinado momento da vida e ela teve que lidar com aquilo de uma forma, um luto, uma perda, uma separação, né? Várias situações. Né? Então, existem a fibromialgia hoje, ela está dentro dessa dor muito, né? Porque o que que inflama? É a estrutura muscular, é como se você imagina uma laranja quando você corta. Aqueles dutos todos se inflamam. Às vezes ela não tem uma inflamação óssea, mas é articular. Então, para ela beber um copo de água, é difícil porque ela não tem força, porque Exato. dói, Força, dói. dor. Isso. Então ela tem um desequilíbrio e aí você tem que tratar esse paciente com muito cuidado, porque esse tipo de paciente é o que mais desiste. Não, sem dúvida, porque uma coisa que eu já gostei muito da medicina tradicional chinesa é que é um resultado imediato, já acontece alguma coisa, não é aquela Sim, coisa que eu vou dar, ó, daqui a 6 meses a gente vai ver. isso. Ao mesmo tempo também não é o fim do tratamento. É, Então, eu acho que isso talvez seja uma das coisas que você faz uma aderência maior desse paciente também, se já sim, entregar. Talvez sim, aliviador, ó, vou fazer uma acupuntura que você já vai ficar sim, sim, legal. sim, sim. Mas a gente não É. resolveu ainda, calma. Não, sim, porque assim, pensa o tempo que ele levou para chegar ali. Exato, é um paciente que já passou por tudo que você falou É. lá atrás. Pensa os traumas que ele passou, as conquistas que ele teve, né? E de repente vieram as derrotas que eles consideram, né? Então, as tristezas, os lutos, aquele apego em determinada história, porque o cuidado que se tem que ter com o paciente fibromialgico é que ele vem com uma história, e que você me fez lembrar uma paciente. Uma vez ela chegou no consultório com uma história com muita dor na coluna e já veio com um diagnóstico. Geralmente já vem com um diagnóstico fechado para gente, ó, fibromialgia, né? Tem aí uma artrose, tem uma artrite, tem várias coisas. Tem as doenças autoimunes juntas, né? Exato, tem razão. Então, aí tá, e ela começou a contar. E ela, na primeira consulta, olha, eu vim porque eu quero fazer um tratamento de acupuntura com fitoterapia, porque que me indicaram você por causa da fibromialgia, síndrome de Crohn junto, aqueles Coisa quadros, né? intestinal, entendi. Aí começamos a conversar, não, porque aí começou a contar da história de vida dela. Não, porque sei o que é meu marido, porque não sei o que é meu marido ficou viúva, porque eu fiquei viúva, e eu achei que era assim, um tempo pequeno, né? Assim, eu acho que ficou viúva faz pouco tempo, né? Sim, tá Jovem, tão ela presente. deveria tipo, ter, assim, naquela época, uns 50 anos. Mas os meus filhos e o meu marido, não sei o que, não sei o que. Tá bom, fizemos lá o diagnóstico. Voltou um tempo depois para consulta, continuou falando as dores. Ah, tal dor melhorou, 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 melhorou. E aí, na época, a gente tinha lá psicólogos, né? O meu marido é psicólogo clínico, trabalhava também na clínica, a gente tinha psiquiatra, nutricionista, outros psicólogos também, e fisioterapeutas. Então, a gente tinha uma equipe toda que trabalhava, e aí eu falei, mas quanto tempo faz que seu marido morreu? 40 anos. Nossa senhora, uma Tipo vida assim, lá 30 atrás. anos atrás, entendeu? Só que ela se sentiu traída porque ele foi trabalhar, trabalhava numa empresa de elevadores e ele caiu no fosso do elevador e morreu. E ela estava grávida de 6 meses. Ela nunca perdoou esse marido. E ela passou a ter dor. Se casou novamente, tinha filhos já, tipo, na época, com 20 anos. 40 anos, exagero meu, mas tipo, eu já tinha morrido fazia muitos anos. Não, uns E ela 30 anos repetia pelo a menos aí. história. E eu falei, como é que é essa história pro seu marido atual, de você repetir? Aí ele se acostumou. E ela falava daquela dor. Então, deixar aquela dor ir embora, aquele luto, também era muito difícil, Fazia parte do porque fazia parte tratamento. do tratamento, do registro corpóreo. Por isso ela tinha tantas dores, porque carregar o filho, mudança, gestação, e ela se sentiu, ela falou, como que ele morre? Me abandona, né? Então ela se revoltou com o luto. E aí foi um caso, inclusive, que eu apresentei depois com sucesso, num congresso, e que ela melhorou muito, muito. Não que ela Sim. tenha tido cura, mas ela melhorou É assim. um tratamento por toda uma vida, né? Um Sim, sim, cuidado, sim. diria, não um Sim, porque tratamento só. quando o fibromialgico ele passa por um estresse, ele não, normalmente ele inflama. E aí ele passa a ter dor. Entendi. Ele passa. Faz sentido. Tá? Então ele passa assim, é como se ele tivesse um gatilho, né? Ele tem um gatilho
E aí ele não sabe, nem ele sabe por que que ele tá com dor. Nem ele sabe. Então ele diz assim: puxa, meus ombros estão doloridos de novo, meu braço eu não tô aguentando. Ele tá dizendo que eu tô cansado, não tô aguentando carregar esse momento. Ou às vezes o momento da vida dele tá até muito bom, mas aí aquela coisa surge e diz assim: ó, você não trabalhou isso, hein? Tá na hora de você, ó, limpar essa casinha aqui. Eu sempre falo isso pro meu paciente. Eu falo, eu tô no melhor momento da minha vida. Não tem por que eu estar com essa dor de novo. Mas é Porque agora que é até mais fácil, né? agora você tem condição de olhar para isso. Você tá maduro para olhar para isso e cuidar disso. Exato. Agora que você conseguiu o equilíbrio, agora tá na hora de segurar e manter. Não Exatamente. para, não para, Isso, né? O movimento exatamente. não para. É. Agora, sobre a medicina tradicional chinesa, existe alguma contraindicação da pessoa fazer esse atendimento? Alguma restrição ou não? Não, não existe. O cuidado que se tem que ter é o prescritor, é quem a pessoa procura, qual é a formação dessa pessoa, né? Sim. Ela tem habilidade para fazer uma leitura, te indicar os fitoterápicos, porque uma planta é só plantinha, não é só plantinha. O fitoterápico chinês que é consumido na China, ele tem o reino animal, o mineral, ele tem as plantas, né? De uma forma, o vegetal de uma forma. Aqui no Brasil, não. Aqui a Anvisa tem uma Limitou regulamentação, mais. limitou, e a gente só tem mais mesmo. O que a gente trabalha são as plantas mesmo, né? Tá, Então, então vai muito além disso, na vai muito, verdade. muito, muito mais. Então, tem que tomar cuidado. E esse cuidado a pessoa tem que conhecer, porque nem sempre um fitoterápico que é muito bom para alguém, se ele não tem o conhecimento ou não estudou, ele pode criar um dano maior. Sim, tem contraindicação? Tem, desde que você avalie, sabe, por exemplo, o fitoterápico que você vai estar indicando para a pessoa, para que ela se sinta bem, né? Existe uma necessidade de um conhecimento muito grande do lado daí, do Sim, seu com lado, e também certeza. para você não causar mais danos ou achar que está tratando e não está tratando. Sim, né? É como se você vai, eu vou comer um paciente, outro dia uma pessoa perto de mim e falou: eu como muita coisa hoje sem glúten, né? Eu comi essa bolachinha sua aqui muito gostosa, tal, sem glúten, mas subiu a minha glicemia. Aí a pessoa pensa, mas é natural, não tem nada aqui, mas por ter feito de arroz, né? O composto que tinha ali, para ela, comeu 4 bolachinhas, subiu a glicemia. Então, Sim, assim, nem é tudo natural, não tem, você tem que observar a pessoa. O cuidado é sempre na observação. Por isso que hoje as fórmulas magistrais chinesas, os laboratórios, os professores que dão aula, quando a gente dá aula, a gente vai explicando quanto em miligramas tem cada erva e as contraindicações, certo. tá? Também tem a Porque contraindicação tem, específica de cada. porque assim, há propriedades terapêuticas naquela planta que elas são muito boas, mas elas também podem Como qualquer prejudicar, medicação. como qualquer medicação. É como você chegar a dizer ginkgo biloba, vamos colocar aqui no contexto brasileiro, que a gente vê muito propaganda em TV e Demais, rádio, né? exato. Ginkgo biloba é muito bom, é muito bom. Se você não for hipertenso, e se, por exemplo, o paciente está tomando ginkgo biloba e vai fazer uma cirurgia de enxerto dentário, não cicatriza. Sangra mais. Sangra mais. Ele Isso a vai gente já fazer uma conhece cirurgia também. com você vascular, A gente pede sempre para não estar tomando para não ginkgo tomar, biloba por né? isso mesmo. Então, e a pessoa entende, a grande população, não é planta, é natural, tá? Mas se bobear, a maioria das medicações, elas vieram da natureza, elas não vieram de Sim, sim, Marte, sim, né? sim, com certeza. E uma das coisas, eu acho que você pontuou também, Rosíris, que eu achei muito interessante e que é uma preocupação minha particular, que da mesma forma que a medicina ocidental tem que respeitar a oriental tem que respeitar essa ocidental, né? Ou Uhum. seja, às vezes a gente pode encontrar essas pessoas que dizem trabalhar com medicina oriental e que acham que vão resolver tudo ali dentro. E não é, a medicina ocidental pode agregar alguma coisa nisso tudo, né? Sempre, sempre. Eu falo sempre isso para o meu aluno, tomar cuidado com esses egos, sabe? Isso aí é uma discussão de pauta sempre. E eu falo que é dos dois lados, tá? Tanto da medicina oriental como da ocidental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está falando de algo milenar
E a gente tem que falar que uma é coadjuvante da outra, principalmente aqui no nosso país, uma anda de mão dada com a outra. E é isso que a gente briga hoje em relação à SUS, às terapias integrativas, portarias que a gente pede para que possa ser integradas isso em hospitais, em UPAs, né? Que as pessoas entendam que é bem-estar, você está gerando bem-estar. Elas não podem andar. Eu gostaria muito que elas pudessem andar de verdade de mãos dadas, sem preconceito, mas que olhasse que por trás disso tudo tem conhecimento milenar, tem ação, tem dedicação, assim como a Tem nossa. muito estudo Muito, moderno. muito. Se você for para a China hoje, você fica enlouquecido, que você fala, caramba, como isso? Como eles conseguem isso? Porque hoje eles estudam. Eles aprenderam tecnologia que vão olhar coisas muito além do que a gente possa imaginar. E trazem respeitando a tradição. Quando você vai visitar, por exemplo, um laboratório chinês de ervas, é um aparato assim impressionante de cuidado e explica para você a função de cada erva. Por que ela está ali dentro daquele potinho, Exato. né? Então a tecnologia e o conhecimento estão ali juntinhos. O tempo todo. Agora eu vou fazer umas perguntas mais objetivas sobre mitos também que a gente ouve e curiosidades. Uma delas é a acupuntura. Aquelas agulhadinhas dói? Não. Quando é que ela dói? Que ela dói quando você pega, por exemplo, um acupuntor, né? Ele pode pôr um peso maior na agulha. De tanto Certo. estudar, né? A gente aprende que a gente precisa respirar junto com o paciente. Para a agulha não doer. Você vai inserir mandril. Eu gosto do mandril, não gosto muito de usar a mão, porque às vezes a pessoa sente mais dor. O mandril é tipo É um um canalinho canudinho. que ele Isso, facilita. facilita, e você coloca ali o mandril e você coloca a agulha. E você pergunta, doeu? Porque quando dói, a pessoa na hora Avisa. ela dá até um berro, eu diria, tá? Que é assim, dá um choque, né? Às vezes dá um choque. O choque não significa dor, né? O chinês sempre falava que o choquezinho chama iolá, iolá. Então significa que você chegou no ponto certinho, te chegou naquele momento para ter uma ação. Se o ponto dói, você tem que retirar, porque tem obstrução, Certo. Não vai tá? ser ali que vai resolver. Não, não vai resolver. Você tira, você fala para a pessoa, tira, e ela pode relatar para você, nossa, ainda tô com o pontinho dolorido. E na sequência você insere a agulha. Ele não sente nem que você inseriu a agulha de novo. Porque ela teve um start ali. Então teve aquele, lembra que eu te falei de 5 elementos para cada ponto? Ele Explode. Você explode. falou explosão, essa é É a uma explosão, palavra. isso tem uma explosão de energia, de ti ali quando você coloca. Porque você é também condutor, né? Desculpa, a pessoa é um receptor, você é o condutor. A tua energia com a energia do outro. Por isso que é importante. Exato. Eu aprendi na China que você respira junto. Pede para o seu paciente a hora que ele está lá para ele dar uma relaxada. A hora que ele vai respirando, você começa com a agulha. E avise o seu paciente que você está colocando a agulha. Essa pessoa esquece, toma um Tomar no susto, susto, né? né? Então, a agulha dói? Em alguns casos, sim. Se dói, é porque tem processo inflamatório, tem estagnação de Mas energia. habitualmente é bem tranquilo. Não, meus pacientes roncam na maca, dormem. E Rosíris, mais uma pergunta agora é: para você tratar essa doença orgânica, você me falou muito, mas eu consigo tratar a doença também psicológica, aquela não do corpo, não orgânica na medicina tradicional chinesa? Sim, você sabe que eu tenho já um e-book, né? No período da pandemia, eu escrevi sobre Que as maravilha. emoções na medicina tradicional chinesa. E tem. É maravilhoso quando você trata e vai falando das emoções. O chinês entende que muito das emoções, lá atrás, a gente falou dos 5 elementos, cada elemento está relacionado a uma emoção. Por exemplo, a madeira está relacionada a uma emoção, a raiva, o Sim. fogo, a alegria, a terra, a preocupação, o metal, que é o pulmão, né, está relacionado com a casa das relações ou até daquilo que a pessoa tem dificuldade de se comunicar, né? Sim. E a água, a casa do medo. Então, tem 3, eu sempre falo que eu tenho 3 pilares importantes que agridem as crises de ansiedade, as crises de medos, a crise de depressão. É a madeira que vai agredir porque ela está com raiva. Então, o chinês ele diz que a raiva sobe e o medo desce. Uma pessoa com Certo. muita raiva, ela não sente medo, tá?
E faz sentido que é até uma reação natural, às vezes, de defesa nossa. A gente Sim, atingir a raiva no máximo, que a gente até perde a noção do perigo, vamos dizer assim. isso. Só que, por um outro lado, quando você tem uma raiva e ela agride muito a energia de terra, e ela está na crise de ansiedade, medo muito acelerado, porque a pessoa com raiva ou uma pessoa com crise de ansiedade e de pânico, aonde que ela está? Ela está na mente. A mente, nós consideramos o Shen. O Shen é a morada do coração, né? Então, mexe com a casa da alegria. Então, a minha vida, a minha emoção, né, a minha forma de transpirar ou respirar ofegante, né, o fogo tá agredindo lá metal, Então, né? nisso tudo dá até para tratar relações de casais, até a medicina Muito, tradicional entra nisso também. sim. Quando você consegue trabalhar a questão, porque você está falando o tempo todo de um ciclo de geração, de nascimento, o tempo todo, né? Então, quando você trabalha essas crises de ansiedade, você tem que olhar que você vai tratar da madeira, você vai tratar da terra, porque você tem que proteger lá a energia do coração, que é o Shen, que é a morada da mente, né? Então você tem que começar, trata esses aqui primeiro para poder chegar lá. Porque se você não Entendi. tratar a madeira, você não nutre a energia do coração, Você você não não vai nutre conseguir o tratar fogo, tudo, vai ficar né? aí desequilibrado Aí, do se mesmo você não jeito. tratou, mas você pode, no ciclo de gerações, a gente chama de mãe, avó e filha, né? Então, quando você cuida da avó, vamos imaginar que a avó é a madeira que está em desequilíbrio. Então, você chega para a avó é mais tranquila, ela já passou por várias coisas na vida, ela já entendeu várias desordens. Aí ela vai dizer: não vou falar nada para minha filha porque ela está num momento muito difícil, mas eu vou acolher a minha neta. Eu vou acolher meu neto, eu vou cuidar dele, porque se eu cuidando dele, a Você minha filha vai melhora. se sentir segura. Aí a neta, por sua vez, no ciclo de geração, né? Ela vai ter, no ciclo de geração, ela passa a ser também avó. E ela vai passar a cuidar da filha, que é a água, que é a casa do medo, quando ela é nutrida. Porque ela está agredindo, Sim, né? Porque se eu for pensar num ciclo de agressão, a neta pode achar que ela tem um problema familiar por causa da avó. A avó é que é o problema, a avó é que criou uma série de coisas para a mãe não estar feliz. Porque aí a gente vai falar de outro contexto, né, dentro das emoções. Eu posso assumir uma responsabilidade de dor familiar porque eu quero proteger minha mãe, porque eu quero proteger minha avó, né? exato. Então, os ciclos também se repetem na medicina chinesa. Então, eu tenho que cuidar da madeira que está com raiva, porque a terra está muito preocupada, a cabeça, nas crises de ansiedade, e agride quem? A casa do medo. O medo não consegue ver alegria, não vai Então conseguir não é ver. só o ser humano, é o conjunto de seres humanos no ambiente, que muitas vezes pode influenciar tudo. Sim. E aí, o que, que você tem que olhar dentro da medicina chinesa? Nas crises de ansiedade, você trata o shui, o sangue, o qi. Primeira pergunta, A você vai energia. nutrir. Você vai nutrir o sangue, porque o sangue ele precisa caminhar por todas essas casas. E se você caminha por todas essas casas, você faz o quê? Você começa a harmonizar a família energética, né? Você começa a organizar e a pessoa começa a se sentir bem. Então, existem fitoterápicos específicos para tratar desta forma, se é a necessidade dessa pessoa. Por isso, a importância da avaliação do pulso e da língua. Perfeito. Agora, uma outra coisa também. Você falou aqui, você me convenceu, eu já gostava, mas você me convenceu. Medicina chinesa tem o seu lugar ali cativo, Sim, maravilhoso. Porém, aquela pessoa ainda falou: olha, eu não tô pondo fé, mas eu tenho um problema aqui. Para mim, a medicina chinesa ainda tem aquele efeito placebo. Só funciona se eu acreditar naquilo. É isso, aquela pessoa que chegar aqui não acredita, mas iniciar um tratamento, ela também pode chegar ao resultado? ou essa é a melhor pessoa que eu gosto no consultório. É o show acontece. Ah, sim, essa é o que eu quero no consultório. Esse é o desafio. Aquela que chega te desafiando. Isso aí funciona não. Tem paciente que já disse, isso é porcaria. Isso aí a gente compra lá no mercado de garrafa para tomar. Ah, é? Eu tô te falando de ciência, eu tô te falando de conhecimento, né? Outro dia eu até falei isso para uma pessoa, eu falei, gente, são mais de 30 anos só estudando medicina chinesa, E a medicina né? chinesa, você falou que tem mais de 3.000 anos. 3.000 anos, eu preciso de muitas reencarnações para poder conhecer a medicina chinesa. Então, o meu paciente desafiante, ele já me traz uma energia muito boa. É uma energia de madeira.
né? Ele é madeira, ele fala alto, fala grosso, né? Então ele vai trazer para mim desafio. Quero ver mesmo se isso é bom. Só que se ele tem resultado, ele é o melhor paciente que eu vou ter dentro do Ele é o consultório. melhor difusor depois da. Muito, porque ele vai propagar, ele vai dizer, eu fui lá e eu achei que não funcionava, e a coisa funciona. Porque você só tem que mudar a frequência energética da síndrome dele para que ele fique bem. Se a gente faz isso naturalmente respirando, a gente muda o nosso padrão energético quando a gente respira, através da meditação e de outras práticas. Você imagina quando você pega uma pessoa que é bem assim, eu só quero pagar para ver. Então vamos trabalhar isso, vamos ver o que você sente. E ele vira o teu melhor amigo e o melhor paciente dentro do consultório, porque ele traz a família inteira. Tá? Ele traz a Então, família se a inteira. mulher me mudou, se essa medicina me resolveu, imagina para quem acredita, né? Eu tive um caso uma vez que ele veio, meio assim, e tratei os 3 filhos, porque todos começaram nessa pergunta que você fez. Às vezes tem uma questão familiar que precisa ser ajustada e a fitoterapia ajuda. Porque eles passam a conversar, coisa que eles não conversavam, sabe? Eu comecei a tomar o fito, olha, fui lá, aconteceu isso, tô fazendo isso, fiz uma sessão de acupuntura, me senti bem, senti isso. Ah, eu não vou fazer acupuntura, tá bom, não precisa fazer a acupuntura, mas você vai tomar o fito? Você vai melhorar a sua alimentação? Vou. De repente eles voltam e dizem, nossa, melhorou tanta coisa. E por isso que é importante fazer a anamnese, anotar as queixas e as observações, porque eles Depois esquecem, viu? comparar, exato. Ah, eles É como ser humano em esquecem. geral. Passou, já não tive nem que passei Mas por é isso. muito bom, esse eu gosto. É o melhor. Esse eu gosto. Osíris, eu sou só gratidão, muito agradecimento pela sua presença aqui. É um tema que eu já sou fascinado e que agora você abriu ainda muito mais portas, me deu muito mais trabalho para eu me aprofundar e me apaixonar mais. Só que eu queria também que você deixasse um recado para quem te assiste, o seu paciente e tudo mais, e a câmera é toda sua, sobre a medicina tradicional chinesa e o que dá para a gente aproveitar disso tudo. Bom, eu gosto de dizer que a medicina tradicional chinesa, ela fez um divisor de águas na minha vida. Então, eu cheguei na medicina tradicional chinesa pela dor, não foi pelo amor, não por curiosidade. Tive uma passagem na minha vida que eu precisei mudar o meu caminho. Então, eu falo que a fitoterapia chinesa, ela é um autoconhecimento. Então, se você está disposto a conhecer você um pouco, saber um pouco dessas emoções, dessas dores que somatizam, que vêm do campo da emoção para o corpo físico, a medicina chinesa tem tudo a ver com esse contexto. Então, a medicina chinesa, ela está em tudo hoje. Eu diria que ela está até aqui, da forma que a gente está conversando, ela está na tecnologia, ela está em tudo. Porque se você não tiver uma pessoa bem equilibrada, ela não executa nenhum tipo de trabalho, né? E assim é com você. O que eu posso dizer é assim, desperte com o Shen equilibrado, que a gente chama que é é o nosso espírito, né? E o nosso Zi, que é a nossa alma, para que você esteja bem no seu dia a dia. Porque para o chinês, o instante é agora, a vida é agora, o momento é agora. E se você tiver que fazer alguma mudança e de transformação na vida, é o momento. O momento para qualquer outra coisa, independente de ser medicina chinesa, o momento é agora. Porque, de fato, eu não sei daqui 2 horas. Eu não sei. Eu sei o meu presente. Então, o chinês sempre fala que presente, passado, futuro é agora. Então, o meu recado é assim: cuide do seu templo sagrado, seu corpo, sua mente, seu espírito e o seu coração, para que você acalme o seu Shen e para que você possa prosperar tanto na saúde como na vida. Maravilha. E onde a gente pode te encontrar nas redes sociais e como é que funciona isso aí para ficar mais fácil? No Facebook é Rosíris Fernandes e Rosíris Fernandes Terapia Integral. E me sumiu o nome. Instagram? No Instagram, isso. No Instagram você pode me achar também como Rosíris Fernandes Terapia Integral. E eu tenho um outro Instagram que eu uso mais, que é Rosíris Fernandes, que você pode me achar também. Maravilha. Aí lá vai ter muito mais coisa, muito mais informação. Sim. E se a pessoa quiser também, ela pode entrar no WhatsApp, no Business. Eu sempre passo informações. Isso, mandar foto da língua. Foto da língua, tem curiosidade. O YouTube, é verdade. Tá o YouTube também? tem um canal Opa, no YouTube, que maravilha. É verdade. Esqueci do Queremos. Olha, escondendo Isso. as coisas que Pois não pode. Então, tem o YouTube também que pode acessar, mandar lá, dar um oi. E qual é o YouTube lá? Também tá o seu nome. É Rosíris Fernandes Terapia Integral,
né? Então, Maravilha. tem lá o canal do YouTube também, que eu estava esquecendo. Não pode. Então, estamos no YouTube aqui, você está assistindo, o pessoal está assistindo a gente no YouTube, já é só mudar lá e colocar seu Isso, nome, já vai seguir aparecer. lá também, né? E Me vai ter manda muito informações. mais No informação. Instagram, quiser dúvida e tiver interesse, aí eu passo para a pessoa o WhatsApp e ela pode Que conversar, tirar legal. dúvida. E semanalmente, eu mando sempre uma mensagem para explicar um pouquinho dessas deficiências energéticas, dos rins, como Eu você falou. recebi suas Você recebeu, mensagens, né? lógico, Então é muito recebi, muito grande, bom. né? Então você vê, tem um conteúdo ali. Então eu paro um pouquinho, converso, escrevo e vou. E às vezes sempre é em cima de uma queixa de paciente, tá? Olha que legal que vai trazendo aquela coisa Isso, nova ali, é. fresquinha. Muito bom. Então você que está aí, assistiu a gente, essa aula maravilhosa, não precisa nem sair aplaudindo desesperadamente, não, como eu tô com vontade. Você pode se inscrever, você pode curtir, você pode comentar no nosso canal. Vai nos canais da doutora, chamada doutora me mata, Rosíris Fernandes, especialista nessa área da medicina aí, oriental, que se você não entendeu ainda que isso faz parte da nossa vida, tá na hora de você assistir de novo esse vídeo e vai ter muita coisa e procura lá. Um beijo e obrigado aí por vocês estarem com a gente até agora. Gratidão. Gratidão pelo carinho, pelo Gratidão. cuidado e a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho desse conhecimento. Obrigado. Gratidão, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente.